grande reset no mundo e etc. Vamos lá ver de forma mais detalhada o que aconteceu na linha do tempo em 2023, aqui em cinza. Tá a ideia da movimentação que o nosso mercado fez. Vamos lá lembrar, em janeiro, 2 grandes movimentos a gente teve, né, dentro do que veio em relação àquela linha de tendência de baixa, né, que a gente veio até aqui no meio e agora a gente está querendo voltar aqui. Bom, esses 2 grandes movimentos em janeiro fez o dólar cair bastante, e foi ali a ideia da primeira vez que os grandes banqueiros realmente falaram que estavam errados os modelos de precificação, enfim, os modelos principalmente de desemprego e etc, assumindo um erro. Me lembro de quando eu coloquei o vídeo disso, que, de certa forma não foi inédito, porque isso aconteceu em menor grau em 2008, mas foi bem interessante ver vários, porque a Lagarde, o Jerome Powell, todos, o Andrew Bailey, o governador do Banco Central inglês, todos eles juntos no mesmo lugar, assumindo que estavam errados, né. E no movimento de julho que a gente teve, onde a inflação atingiu o pico enorme dela, começando a dar sinais, ela não tinha indicado ainda para baixo. Isso aconteceu aqui lá para em meados de outubro para novembro, né. Então, tá aqui a ideia de que quando o Fed, lá em janeiro mesmo, e não foi só ela, o BCE também e o Banco Central inglês também, admite que pode recorrer ao aumento de juros e que erraram, em relação à ideia de ter colocado muito dinheiro na praça desde do Covid, que a inflação já não era mais temporária, como eles sempre disseram desde 2020, mas sim resiliente, né, antes até da invasão Rússia e Ucrânia. Ali a gente já tinha as commodities apontando para cima, bem apontadas para cima, com o preço do petróleo, e aí sim veio a invasão Rússia e Ucrânia, que a gente já está próximo a março, quando o nosso mercado fez algo bem interessante, né. Realmente, me lembro que a gente, na cobertura que a gente fez, fiquei bem preocupado, né, a gente chegou a perder mínimas importantes, mas voltamos. Com qual ideia? As commodities, disparada do preço do petróleo. O que levou um movimento lá do topo do nosso mercado do ano. Performance, o mercado brasileiro performa muito bom, a entrada de capital e commodities, foi uma oportunidade. Por que olhar para trás, Kaplan? Por que olhar para trás, sendo que não vai mais voltar e eu não aproveitei? Lições aprendidas, eu acho que a gente deve sempre fazer isso, são das mais importantes. E aí, como desde o topo a gente então veio corrigindo, 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 esse foi um movimento importante, né. Ah, a aqui, ali, meados de abril, a postura bem hawkish dos banqueiros centrais, 0,75, 0,75, 0,75 foi quando começou. Isso não foi só aqui, né, mas no mundo inteiro isso também aconteceu. É claro que o mundo afeta Brasil, lembra-se disso. O anúncio do 0,5% aumentando a volatilidade dos mercados. A gente teve algumas coisas assim, como algumas privatizações interessantes, né, que foram colocadas no ano passado, e inclusive com a ideia dos Correios e não só da Eletrobras, né, mas dos Correios, e da Petrobras, que agora foram abandonados, infelizmente. Uma pena. A valorização do minério,
depois de estímulos na China, e aqui, a partir de junho, a China entra num processo de tentativa de estímulo, mas travamento pela a parte da política do Covid, fechamentos de fábricas, fechamentos de produção, e enfim, por mais que se colocasse, ainda não havia a eleição Xi Jinping, a reeleição Xi Jinping veio lá para outubro, né, mas a tentativa constante da China se colocar como estímulos na economia, e que não foram aproveitados durante mais da metade do ano. As políticas monetárias contracionistas, inflação crescente, pressão global, combustível, lockdown. China veio seguindo pressionando o mercado. De novo, mais uma queda para o nosso mercado. Lembrando lá em julho, o início da ideia do relaxamento do lockdown China, que estava bem severo. Depois lá no final, mais para o final, a ideia inclusive do povo se manifestando por lá, um local que tomara que não fique igual aqui, a lá, mas onde manifestações não são nada bem-vindos, né? E o pico da inflação americana, estamos lá em julho, aonde jogou o nosso mercado de novo para cima numa pernada de alta. Talvez essas ideias das pernadas de alta, se a gente tiver uma tendência de baixa, e a repetição de 2012 para 2000 como 2012, 2015, já algo interessante a gente perceber, principalmente para os operadores mais comprados, né? Aqueles não especulativos vendidos, mas os comprados de tempo maior, colocando como um 2023 que sim, a gente tem que ter comparando com a medicina, um cirurgião e não um clínico geral. Onde sim a gente deve aproveitar com os nossos aumentos de posições e tudo, mas saber defender as posições. Saber defender as posições intensivamente, se preparando para tempos de vacas mais magras, se a gente efetivamente tiver uma tendência de baixa. Lembre-se que eu não estou falando em movimentos Vs, acabou, não tem mais problema. Não, o mundo... Nós estamos falando em inflação alta, Brasil, no mínimo até 2024. Inflação alta americana, está se falando ali para pelo menos até metade desse ano. E para começar a ter diminuições. O Fed fala que não. O Fed diz, o mercado não acredita tanto. Porque ali tem aquela questão, o Fed, naquela mão de dificuldade, se ele diz, não, meio do ano eu já posso dar uma flexibilizada. Bom, vai se tornar mais difícil o trabalho do Fed em relação à ideia de consumo e inflação. Seria como botar lenha na fogueira, né? Então ele tem que adotar essa postura de oi, só lá para 2024 eu vou manter juros altos, etc., porque tentando passar uma mensagem realmente pesada aos investidores. Como lá para depois de agosto, a gente teve ainda balanços bem positivos, acima da média, não só no nosso mercado, mas ainda no mercado americano, boas notícias em relação à PIB, dados de inflação americana que, mesmo decepcionando e criando a ideia de mais altas, a gente ainda emenda um movimento que foi de alta, nos aproximando do primeiro turno da eleição, marcado aqui em outubro, né, onde a gente atinge uma nova máxima próximo, ou mais próximo possível do que foi a máxima anterior do ano. Mesmo ainda com o Fed dizendo que os dados da inflação não estão indicando que os juros deveriam diminuir, e ainda hoje eles, apesar de todos os indicadores até favoráveis para isso, continuam dizendo não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente. Lembra dessa ambição difícil do Fed? A gente tem ainda a ideia de altas, combinando com o segundo turno da nossa eleição, o mercado ainda acreditando
que poderia ir para cima, e aí a gente vê todas as incertezas, o mercado colocando para baixo diante do que foi feito, no novo governo no início, vindo dezembro, o que não está aqui, né? Só um pouquinho, vamos corrigir isso. Um movimento que se alongou mais, chegando próximo ao que foi a abertura do ano, né? E aí, retomada de dezembro, e aonde a gente está hoje, voltando para o fechamento do ano aqui, né? Aqui terminou. O gráfico não complementa, que está 22 de dezembro. Aqui foi o que aconteceu nesse ano.